Hoje eu vou falar sobre organização física versus organização digital, né? Como escolher a melhor forma de organização, como é que tem sido esse processo para mim também. O que é melhor, né? Fazer as suas anotações no digital ou no clássico, no físico, no papel, ali no caderno, no planner. Sei que tem muita gente que gosta dos planners, tem aqueles cadernos, né, super dinâmicos que você tira a folha e coloca em um lugar, coloca em outro lugar. Mas afinal, o que é melhor? O que é possível de se fazer com a organização física e digital? E aí, um grande problema assim, das próprias anotações é que às vezes elas não estão disponíveis, né? A disponibilidade das anotações pode ser um grande empecilho, assim, né? Quando elas estão muito fixas em um lugar e não estão disponíveis. E eu particularmente tinha uma grande dificuldade com anotações nos meus próprios cadernos e tudo, principalmente em aulas, que eu não entendia muito bem o que estava escrito depois de um tempo, sabe? Assim, se eu visse um pouco depois, ali em uma semana, o conteúdo estava fresco ali, eu conseguiria recuperar essa informação e saber o que estava escrito ali, mas depois de um tempo era difícil, era mais custoso fazer essa recuperação das próprias anotações em si, até porque não tinha tanto esse processamento assim, né? Servia muito para o meu aprendizado e para prestar atenção nas coisas, mas não tanto para a função mais ampla que hoje eu vejo que a anotação pode ter. Então, o meu grande problema físico da disponibilidade com relação às anotações físicas era uma disponibilidade assim de entendimento, né? Então, tem diversas formas, né, de você ter disponibilidade a uma anotação. Tanto o acesso a ela, o acesso mais imediato, concreto ali. Então, se você está com papel em mão, você vai ter ela disponível. Mas, por exemplo, se a anotação está um pouco apagada, assim, tipo assim, um registro histórico meio apagado, você tem ela na mão, mas também talvez não tenha tanto disponível o conteúdo dela, enfim. Então, esse é um grande problema, e aí que entram algumas questões do certo binarismo, né, entre digital ou físico, anotações físicas ou digitais, qual que é o melhor, digamos assim. E eu já adianto que eu não vou te dar uma resposta definitiva, assim, sabe? Tipo, a organização física é melhor, a organização digital é melhor. E vou explicar um pouco porque que não tem uma resposta definitiva, assim, mas tem conceitos a se pensar nisso, né? Vantagens e desvantagens a partir disso. E também tem um contexto, né? Um contexto que tanto parte da sua experiência pessoal, tanto das suas competências, tanto do meio que você está vivendo, do social. E eu vou traçar algumas ideias a partir disso. E aí eu estou mexendo um pouco aqui porque tem um pequeno roteiro aqui dos principais tópicos. Então tá, como resolver esse problema da disponibilidade, né, das anotações, seja pelo entendimento, seja pela acessibilidade mais direta ali. Então, a primeira coisa, assim, é pensar qual que é a função das anotações, né? Que qualquer termo dado na anotação vai superar quando você tem bem estabelecido qual que é a função da anotação e para que ela está servindo ali naquele contexto, isso vai superar qualquer tipo de formato, sabe? Na verdade, isso vai te dar, digamos assim, o princípio, a base para você escolher um formato específico, e por isso que a função, para mim, supera o formato, né? A função da organização, entender como é que aquilo está organizado em uma forma mais ampla, supera qualquer tipo de formato, sabe? E isso é uma concepção que eu tenho tanto lendo o próprio livro, né, do Thiago Forte, do Segundo Cérebro, que eu falo em bastante vídeos aqui, mas também agregando outras coisas até na sua experiência. Tem outro livro chamado How to Take Smart Notes, que é um livro que sistematiza um pouco de como é feito as organizações do sociólogo Niklas Luhmann, que foi um dos sociólogos que mais produziu assim, academicamente no século XX. E olha só, ele fazia tudo analogicamente, né? Tudo com caixas e anotações, né? Com fichas, né? Até a própria palavra fichamento vem de, enfim, ter fichas físicas, não necessariamente do Niklas, mas das próprias fichas. Então, olha só que... Vou falar palavrão aqui. Mas olha só que interessante isso, né? O cara
produziu muito a partir da questão analógica, sem inteligência artificial, de reconhecimento linguístico e coisas muito complexas que a gente tem hoje tecnologicamente, mas com uma densidade, né, de teoria que ele foi exposto e com a própria organização do seu pensamento a partir de notas físicas. Então, talvez ele não tenha um Notion, não tenha um Obsidian, não tenha um Google Drive naquela época, mas ele tinha uma função bem estabelecida para aquelas anotações e princípios tanto de aprendizado, tanto de escrita acadêmica que fundamentavam aquilo que de fato ganhava força. Então, isso é o pressuposto básico, assim, é a ideia básica, assim, para você pensar nessa questão, né, físico-digital, que é qualquer função que aquilo está estabelecendo. Isso para mim tem feito muita diferença, assim, para me libertar dessa coisa de ferramenta. Então, hoje eu uso o Notion basicamente e Google Drive para documentos mais pesados. Vou falar um pouco sobre isso em outro vídeo, que ainda não está gravado, por isso que eu não vou indicar aqui. E é isso. E também tem meus caderninhos também, que eu vou reformulando, né, as funções que eles têm, cada um deles. Então eu tenho esse aqui, que é um pouco mais pro meu pensamento mais atual, assim, coisas que eu estou aprendendo, que eu vou construindo. Eu tenho às vezes até um pouco de dó, assim, de usar os caderninhos. Tem um pequenininho também que tá aqui embaixo. Ele tá aqui embaixo porque ele é mais o conteúdo destilado que eu tenho. Foi de um evento que eu tive da empresa Júnior. Eu participei também, inclusive, como integrante, né, que estava organizando o evento ali, fazendo, foi massa. Esse aqui eu tenho muita dó de usar. Mas é um pouco do meu conteúdo mais destilado. Então, a partir daqui já pode ver que você consegue conciliar. É possível conciliar através desse exemplo, né? É a organização física e digital. Mas uma coisa que ajuda, que tem me ajudado bastante, é de você ter pelo menos um centro, sabe? Um centro. Eu acho que eu já escrevi uma carta que usa um pouco desse conceito também, né? De você ter um centro ali para aquelas ideias e, enfim, pelo menos ter disponíveis. Porque se você espalha muito também, a tendência é que fique mais difícil de encontrar. E aí a própria função da organização que a gente começou lá no começo, que a gente começou com uma ideia inicial, se perde, sabe? Quando está muito espalhado também fica complicado. E então ter esse processo de cuidado com as notas, né? Como é que você vai fazer tanto a gestão daquelas notas ali, mas se organizar em termos da forma, em termos da disponibilidade, que foram os dois princípios aqui que eu coloquei inicialmente também. Isso que realmente vai fazer bastante diferença. A forma com que você vai lidar com as notas desde o momento, aliás, desde antes, né, o que você está pensando na função, até o momento da nota, na anotação em si, até o processamento, né, como é que você vai utilizar aquela nota, seja para um projeto de pesquisa, algo no trabalho, algum curso que você está fazendo direcionado para isso. Então, como você vai lidar com as notas que entram dentro desse processo, que vai fazer diferença para você escolher de forma mais assertiva uma organização digital, uma organização um pouco mais física. E só para não ficar tanto assim em cima do muro com relação a essa questão, não é bem isso na verdade, porque a real é que eu vejo como um sistema mais integrado que abarca tanto a organização mais física quanto mais a digital. Mas hoje meu centro, assim, digamos que aquilo que une as coisas é o digital, principalmente, como eu já falei, com o Notion, e não pretendo, apesar de conhecer outras ferramentas, mas ir para outra ferramenta até então. Eu conheço o Obsidian também, que é bem interessante, bem legal mesmo. Mas eu tenho algumas questões com eles ali que isso vai do meu contexto também. O Capacity, né, que é um aplicativo novo que está chegando aí, mas hoje eu não pretendo sair do Notion porque isso já está mais centralizado. Mas eu vou falar um pouco de porquê a organização digital ou migrar para o digital pode ser uma grande vantagem, assim, né? Ainda mais no contexto atual que a gente vive. Mas é isso, vai também daquilo que você está buscando, de qual que é a função da organização na sua vida, quão disponível aquilo vai estar e como você vai entender, né, que a organização de um momento posterior. Então vai desse cuidado da organização, que é o segundo tópico. E aí o terceiro tópico aqui, esqueci de falar os números, mas eu tô com uns tópicos, isso ajuda também. Tava até
vendo uma aula sobre isso, né? Como comunicar melhor, isso aqui tudo. Mas o terceiro tópico, para mim, que é de fato concluindo esse vídeo, que é porque o digital pode ser uma boa pedida para você, e por que se flexibilizar um pouco mais para o digital se você não é tão aberto assim ao digital. Justamente pela possibilidade de estar mais disponível em diversos contextos, diversos locais. Então, hoje meu celular tem uma função que é essa, né? De estar comigo a todo tempo. Enfim, é muito difícil que você não esteja com o celular hoje, até pelo contexto cultural que a gente vive, de valorizar essa tecnologia que é tipo... É bem difícil, né? Se você tem um celular, provavelmente você vai andar bastante com ele. Sei que tem muitas pessoas que não têm, né, um celular, ainda mais no contexto brasileiro. Mas até as que não têm almejam de certa forma. Então, primeiro, a digital ganha vantagem nessa disponibilidade, né? Disponibilidade que pode estar a você de diversas formas. E aí pode ser tanto na questão de um digital, que também tem essa online e offline, né? Por exemplo, o Obsidian funciona mais offline, o Notion mais pro online. Então, essa disponibilidade é bem importante e te permite uma flexibilidade no digital. E outra questão para mim também, que pode ser uma questão relevante para você, é o próprio entendimento das notas, né? Como fazer essas notas que eu vou conseguir recuperar depois. E para mim, digitar tem sido bem mais ilustrativo nesse sentido, né? Tem me permitido me importar mais com as anotações, porque eu vejo uma função ali, eu consigo ter ganhos, né, a partir daquela anotação digital, simplesmente porque eu consigo entender. E aí entra também uma grande questão que eu estava me perguntando: será que não era melhor eu, sei lá, simplesmente melhorar minha letra, por exemplo, para embarcar isso? E eu meio que tô ainda nessa reflexão, assim, né, de decisão entre digital e físico, principalmente no contexto da faculdade, assim. Mas eu vejo que a integração é bem possível, mas hoje, de fato, meu centro está no digital. Mas eu vou até voltar a fazer algumas anotações na faculdade, especificamente com o caderno. Inclusive, em termos de aprendizado, você pode até pesquisar isso. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, mas tenho que me aprofundar um pouco melhor. Já ouvi várias coisas sobre isso, mas quero, de fato, observar mais a questão. Em termos de aprendizado, a organização física, né, manual, tende a ser um pouco melhor, né, de aquisição ali do conhecimento, mas eu acho isso um pouco... De fato, você precisa pensar um pouco mais sobre isso e ver isso de forma mais ampla. Então, enfim, mesmo que eu perca um pouco dessa questão da aquisição, eu posso compensar em outras partes do processo. E por isso que não chega a ser uma coisa muito taxativa, né, ou digital ou física. Mas, para mim, o digital tem sido uma vantagem nesse sentido da flexibilidade, da disponibilidade e do próprio entendimento. Mas é isso com relação a mim. E você consegue fazer também uma integração disso a partir de fotos, né? Então, uma coisa que eu tentei fazer, mas é isso, na vida cotidiana, na vida prática, para mim, essa coisa de ficar tirando foto do computador para colocar no Notion, no digital, para mim nunca funcionou muito bem, assim, sabe? Até que eu seja organizado com essas coisas e tudo, mas de fato na vida cotidiana ali, eu não conseguia fazer tanto essa integração. Então, só concluindo, para mim o digital tem essa flexibilidade, inclusive tá como um subtítulo, né, da próprio Construindo o Símbolo do Cérebro, que tanto tem a flexibilidade de estar disponível, né, em vários lugares, mas também de você mudar o texto, editar o texto ali, que pela organização física não é tão possível assim, né, você fazer integrações entre os textos. E para mim a integração entre as minhas anotações, entre meu conhecimento, tem sido fundamental, né, porque é a partir daí que eu consigo realmente pensar. E assim, é um pouco mais difícil de fazer essa integração aí, realmente, porque não tem como você fazer um link, né, no seu caderno, um link que você clica e vai direto para a página física do seu caderno. Não tem como fazer isso manualmente. Então é um outro ponto aí de vantagem para o digital. Mas concluindo aqui e retomando, é importante que as suas notas estejam disponíveis, né? Quanto mais disponíveis e funcionais elas pareçam para você, né, quanto mais entendimento, melhor tende a ser isso.
dentro de um grande processo que você tem um cuidado com as suas notas e consegue ter uma melhor decisão entre a questão física e a questão digital. Se você está buscando mais flexibilidade e mais realmente disponibilidade a isso, quase certeza que o digital pode ser uma grande pedida. Mas se você já tem tanta resistência, se você tem muita resistência ao digital, essa questão da disponibilidade é relativa a você também, né? Então, enfim, se você não gosta, inicialmente pode ser uma dificuldade. E é isso, e agora eu vou deixar indicado aqui um vídeo sobre como eu falo como se manter organizado, né? Como se manter organizado a partir de áreas de conhecimento. Espero que você tenha curtido esse vídeo também e comenta aqui o que você achou sobre esse raciocínio um pouco mais amplo, assim, né? De pensar nesse processo, nessa função maior. E hoje, qual é que você está preferindo, né? Organização mais física, mais digital? Enfim, conta aqui que eu quero saber também o que vocês têm de ideia com relação a isso.